Olá, crianças! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, bora lá, né? Continuar nossa videoaula. Hoje nós vamos o quê? Nós vamos revisar. Nós vamos fazer revisões, tá? Sobre os assuntos que vão cair no simulado de vocês, tá? Então a gente vai fazer uma breve revisão, nós vamos falar cada ponto importante aí sobre cada assunto que foi marcado, né, que está na agenda de vocês, que vai cair no simulado de vocês, tá? Então nós temos 3 assuntos na matéria de história, tá bom? Então, vocês vão verificar no livro de vocês, a partir da página 6, tá? Os assuntos são o tempo e a história, que é da página 6 e a página 12. A contagem do tempo, que é da página 13 até a página 19. E os sujeitos da história, que nós vamos verificar aí da página 20 até a página 25, tá? Então, vocês vão pegar o livro de vocês de história e vão acompanhar cada página, tá? Então, nós vamos começar a partir do tempo e a história, página 6. Pegue o livrinho de vocês e vamos lá revisando, tá bom? Então, aqui, crianças, na página 6, o tempo e a história, tá? Aqui nós vamos relembrar um pouco sobre como surgiu a contagem do tempo, né? Como surgiu o tempo cronológico e o tempo histórico. Nós vamos verificar também, relembrar os tipos de calendário, né, que nós vimos também aí, quando nós estávamos fazendo a nossa revisão para o simulado, que nós temos os calendários sumério, egípcio, judeu, gregoriano, chinês e etc, tá bom? Então, aqui, lembra do calendário chinês que nós vimos, né, que a tia explicou na sala de aula, que o calendário chinês, ele vai verificar para vocês o quê? Que é o calendário que vocês vão fazer a correspondência do nome de 12 animais sagrados, tá bom? Esse ano lá na China, no caso, né, o ano do rato, tá? Então, se vocês verificarem no livrinho de vocês, nós vamos ter vários tipos de calendário, tá? Um deles é o calendário chinês. Então, nós temos também o calendário gregoriano, tá? Esse calendário gregoriano, se vocês verificarem no livrinho de vocês, lá na atividade da página 11, vocês vão ver que é um calendário que ele é de origem europeia, tá? Então, ele foi criado na época em que foi utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregoriano, por isso que veio o nome, tá? Por isso que veio o nome calendário gregoriano. Ele é um calendário solar, baseado na movimentação do Sol. O que nós vamos relembrar também, gente? O tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios e etc., com medidas exatas, que nós temos os dias, os anos, meses e horas e etc. E nós vamos ter também o tempo histórico. É aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos realizados pelo homem, que diferenciam um período em relação ao outro. Então, gente, basicamente, vocês vão relembrar disso que nós estudamos na sala de aula, tá? Que é mais básico, que nós trabalhamos, né? Que é sobre os calendários, sobre o tempo cronológico e o tempo histórico, que também que os calendários foram inventados para chegarmos ao calendário e o relógio utilizado pela maioria das pessoas atualmente, tá? Então, esses calendários que eu acabei de ler para vocês, né? Eles foram criados para que nós pudéssemos utilizar hoje o que nós temos como referência, tá bom? Então, aí nós temos uma breve revisão, né, sobre o assunto o tempo e a história, que vai da página 6 até a página 12, que finaliza com a atividade, tá bom? Vamos para o próximo assunto, a contagem do tempo. Então, a contagem do tempo vamos iniciar a partir da página 13. A contagem do tempo. Na antiguidade, marcava-se o tempo observando a natureza,
o dia, a noite, as fases da lua e as estações do ano, tá? Então, com o decorrer, né, do tempo, nós fomos usando, né, o calendário, o relógio, o calendário que vai marcar os dias, os meses, o relógio também que vai marcar o tempo, que vai organizar o dia. O calendário que usamos é o gregoriano, que é um calendário de uso universal, introduzido em 1582 pelo Papa Gregoriano, que eu falei há pouco, né, para vocês. Nesse calendário, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. Vamos relembrar aqui, né? Com o nascimento de Cristo. Então, nós temos AC, que é antes de Cristo, né? E DC, que é depois de Cristo. Vocês vão observar lá na página 13, com o assunto a contagem do tempo. O que vocês vão relembrar também, meninos? Vocês vão relembrar que, para que nós pudéssemos identificar os séculos, né? Através dos anos, vamos lembrar daquela continha, né? Verifiquem aí na página 14. Nós temos o exemplo. Nós temos o ano de 1822. O que ele fez aí? Ele pegou os dois números da frente, né, que é o 18, e somou com mais um. E o 22, tia? O 22, nós não vamos somar, tá, os números que são diferentes de zero. Tá? Então, aí nós temos 1822. Vamos pegar os dois números da frente e vamos somar com mais um. Tá? A tia trabalhou isso também na sala de aula. E aí formou o número 19, que é correspondente ao século 19, X e X. Nós temos o ano de 622, né? Então, eu tenho o 6 e os dois números finais são diferentes de zero. Então, eu não vou contar com eles. Então, vou pegar o número da frente, 6, e somar com mais um. Aí, nós vamos ter 6 mais 1, 7, que formou o século 7, V e I, tá bom? Então, embaixo nós temos outro exemplo, agora utilizando os dois zeros no final. Então, nós temos o ano de 1500. 1500, nós vamos pegar somente os dois números da frente sem somar com 1. Então, os dois números da frente formou o século 15, XV. E o ano 2000? Novamente, pegar os dois números da frente, mas nós não vamos somar, tá? Porque nós não temos aí número diferente de zero. Então, vamos verificar o 20, né, que vai corresponder ao século 20, que é XX, tá bom, gente? Então, aí nós vamos para o próximo assunto, que são os sujeitos da história, tá? Então, aqui nos sujeitos da história, nós vamos lembrar também, meninos, do historiador, né? Os historiadores fazem parte também, ele é parte do sujeito da história. Vamos para a página 20, tá, meninos? Os sujeitos da história. Estudar as experiências e interações humanas no decorrer dos tempos é o trabalho do historiador, crianças. Então, o historiador, ele é um profissional que estuda, pesquisa o passado humano em vários aspectos, tá? Então, todos nós, sujeitos da história, somos parte dela também, tá? Então, nós também fazemos parte, tá? Seja individual ou em conjunto, também fazemos parte da história. Então, aqui, dos sujeitos da história, também nós vamos relembrar sobre as fontes históricas. Praticamente, tudo que uma pessoa faz, os lugares por onde ela passa e os objetos que usa podem ser considerados uma fonte histórica. Lembrando que as fontes históricas, elas têm que ser arquivadas, gente, em lugares apropriados, tá? Não pode ser em qualquer lugar, não. Isso também foi explicado em sala de aula. Tem que ser em locais apropriados. Então, nós vamos ter aí os tipos de documento histórico da página 22. Então, nós temos três tipos, né, de documentos históricos. Nós temos documentos escritos, documentos não escritos e documentos arquitetônicos. Os documentos escritos, crianças, nós vamos ter livros, jornais, revistas, bilhetes, narrativas pessoais,
livros com lendas, orações, inscrições em diversos objetos, enfim, qualquer registro grafado por alguém pode ser considerado uma fonte escrita, tá, gente? Então, livros, jornais, revistas, bilhetes vão ser considerados documentos escritos. Documentos não escritos. Esse tipo de fonte corresponde a iconográficos, materiais orais, mas precisamente imagens como desenhos, mapas, pinturas, escrituras, fotografias, cartazes de propaganda, medalhas, rótulos, músicas, filmes, documentários, enfim, qualquer objeto que possa ser estudado e não tenha a forma de uma fonte escrita. Então, tudo aquilo que for o quê, gente? Que vocês podem verificar como bem não escrito. Tudo que não é não escrito são bens onde você vai encontrar o quê? Pinturas, né? São coisas palpáveis, né? Que você pode pegar. Fotografias, cartazes, tá? Medalhas. Vamos lá. Mais outro. Documentos arquitetônicos. São construções, casas, prédios de apartamentos, igrejas, cemitérios, estações de trem, pontes e etc. Qualquer construção que possa ser estudada para descobrir fatos sobre o passado. Então aí, gente, vocês verificaram um breve resumo, né, sobre alguns assuntos que vão cair no simulado de vocês. Então, nós encerramos com os sujeitos da história, que vai da página 20 até a página 25, onde você vai encerrar com a atividade. Pois é, crianças, estudem para o nosso simulado, né? Tire uma nota boa. Vamos lá para ajudar você na avaliação, né? Na nossa primeira avaliação. Então, faça bom aproveito desse pequeno resumo de história, tá bom? Aguardem que nós vamos ter mais outras revisões, tá bom? Beijo, até a próxima!